um novo mundo ar. Ele nem tinha vestido a gente de carne, e mesmo assim a gente já cantava lá, yeah, já cantava lá, já cantava lá, yeah. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos à Graça Pura. Você está hoje nessa mensagem maravilhosa do governo de Deus para as nossas vidas. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, que têm se identificado com as nossas mensagens, que têm ajudado a Graça Pura. Hoje eu vejo vários abençoados aí com esse espírito que Deus já colocou dentro de você antes da fundação do mundo. E você quer saber como você faz para nos ajudar? Abençoado, curta, compartilhe, tá? Se você também quiser nos ajudar adquirindo o livro sobre o inferno, eu vou colocar aí para vocês, tá, abençoado? É só me procurar no WhatsApp, tá aí, o livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro das Igrejas. Me procura lá no Zap 21-97987-4668 para você saber como você vai fazer para estar nos ajudando aqui na Graça Pura. Também, se você se identificou com os louvores que tocam aqui, o pastor Gilmar, os abençoados Kátia, Wagner, Paulo Sérgio, o abençoado Marcelo, se vocês quiserem adquirir também o pack de louvores em linha com a graça, é só falar conosco aqui, ok, abençoados? Que nós estamos aqui justamente prontos para dizer a vocês como vocês vão fazer para nos ajudar, ok? Então, abençoados, hoje nós vamos entrar aí na segunda parte da mensagem, que tem o tema as obras carnais versus as obras espirituais. Abençoados, e as obras espirituais, nós vamos ver nessa mensagem o que são as obras espirituais. Será que as obras espirituais está linkada, está atrelada assim a bons comportamentos? Tipo assim, só é da graça aqueles que têm comportamento bom, comportamento exemplar, né, abençoados? Será que vamos julgar os abençoados, talvez que não tenham um comportamento assim tão ilibado, mas são pessoas sinceras, né? Porque às vezes cada um tem os seus problemas e sabe onde o calo aperta. Mas nós não identificamos as pessoas segundo os seus erros. Vamos ver isso no decorrer da mensagem. Mas antes, vamos dar aí uma pincelada rápida no que eu falei na primeira mensagem, ok? Na primeira parte. Se você não viu, você pode estar aí nas descrições deste vídeo ou aqui no card, aqui em cima. Só você clicar aí que você vai ser direcionado lá à primeira parte. Não percam a primeira parte, abençoado, para que vocês possam entender a segunda parte. Mas antes, vamos falar rapidamente de um pouquinho daquilo que eu falei na primeira parte, ok? Então, abençoado, mas antes de mais nada, eu quero informar os abençoados que essa mensagem são para aqueles que realmente querem se desagarrar, né, de uma vez por todas do ranço religioso e que nos ensinou dessa maneira errada que os nossos comportamentos são padrões de condenação e salvação. Agora, se você acha que o teu comportamento é o que evidencia as obras espirituais e você não vai mudar, nem que a vaca tussa, então, abençoado, é melhor que fiques aí mesmo e nem acompanhe mais essa mensagem. Agora, se o que te trouxe até aqui foi o espírito de intrepidez e ousadia, eu digo isto por quê? Porque essa é uma das características dos filhos de Deus. Porque, abençoados, nós somos assim. Um dia nós estávamos no sistema religioso e questionamos, né, junto aos nossos líderes, fizemos perguntas sobre a palavra, sobre a graça, e eles não souberam responder. Logo, esse espírito que nos fez romper com tudo isso, por causa das questões que lá eles não souberam resolver, fizemos aí um rompimento com o sistema tradicional. E isso tomou conta de nós até os dias de hoje. E logo, nós tomamos
uma medida em nossa vida. E muitos de nós dissemos assim: olha, nesta igreja eu nunca mais volto, neste ministério eu não volto nunca mais, e ao sistema religioso muito menos. É esse o espírito que permeia os filhos de Deus, preparados para avançar em graça e em conhecimento. É claro, abençoado, não dando ocasião à carne, para ela não nos pôr de novo em servidão, ok? Então, na primeira mensagem, eu comecei lendo um verso bastante usado pelo sistema religioso para nos prender debaixo de um sofisma. E esse verso está aqui para vocês, que se encontra em João, capítulo 14, versículo 12, que diz assim, olha: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Abençoados, é bom lembrar que estamos na graça e não na lei. Isso tem que estar bem claro para nós. Nós estamos em graça. Logo, esse verso, podemos e devemos apontar para onde? Para o futuro. Porque Jesus estava falando para um tempo mais adiante nessa passagem de João 14, 12. E esse tempo é o de hoje. É o tempo do Espírito, é o tempo da graça. Hoje, abençoados, de fato fazemos obras muito maiores do que as que fez Jesus de Nazaré. Porque a maior obra espiritual que podemos ter em nossas vidas é entender, receber e usufruir das obras que Jesus de Nazaré fez. Hoje, abençoados, não fazemos as obras de jejuns, né? Como a gente fazia lá no sistema religioso, todas aquelas obras que praticou Jesus de Nazaré, porque o contexto de hoje é outro. Fazíamos obras muito maiores do que as que fez Jesus de Nazaré. E a primeira coisa que nós temos que fazer é entender, receber e usufruir do que ele fez. E se eu perguntar aos eleitos agora, que estão ouvindo essa mensagem, vocês poderiam me dizer, se eu perguntar, por exemplo, vocês entenderam o que Jesus de Nazaré fez? Vocês entenderam? Vocês receberam o que Jesus de Nazaré fez? Vocês hoje que estão me escutando, estão usufruindo do que Jesus de Nazaré fez? Bom, se você soube responder essas perguntas, seja bem-vindo ao mundo onde os espíritos justos feitos perfeitos estão aptos a entrar no mundo onde fazemos maiores obras do que as que fez Jesus de Nazaré. E depois, no final dessa mensagem, vocês entenderão. Então, a partir deste verso, abençoado, eu falei na primeira parte que as obras carnais têm o quê? Tem as suas leis, seu governo, suas colheitas e também o seu fim. E isso tem que estar bem claro para vocês, ok? Vocês têm que entender isso. Bom, se você não viu a primeira parte, por isso que eu falo, vai lá e volta e veja a primeira parte, não percam. Abençoados, quais são as leis das obras carnais? Conhecer o pecado. Qual o governo das obras carnais? O diabo, o Adão, o primeiro homem, este mundo abençoado. Isso mesmo, esse é o governo das obras carnais. E quais são as colheitas das obras carnais? Ceifará tudo o que plantar. Então, abençoado, vocês vejam que a lei, né, existe as leis que esse governo tem, né, existem as leis, o governo, existem as colheitas e também o seu fim. Agora, abençoados, há um abismo intransponível, tá? Que vocês entendam bem isso, entre a carne e o teu espírito, entre o carnal e o espiritual. E vocês saberiam me dizer qual é esse abismo? A morte. Isso mesmo, abençoado. Esse é o abismo que separa a tua carne do teu espírito. E esse abismo é intransponível. Prova disso, vamos ler Romanos capítulo 8, verso 10. Romanos capítulo 8, verso 10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado,
mas o espírito vive por causa da justiça. Então, o fim desse governo carnal é a morte. Estão pegando o corte aí? Então, pessoal, olha que passagem incrível essa. Recebe essa passagem, abençoado. Essa mensagem recebe porque você recebe ela no espírito. Por essa razão, não devemos julgar a ninguém segundo a carne, ok? Porque se tu julgas, por exemplo, o meu comportamento, na realidade, você está vendo e julgando um morto. E um morto não pode ser julgado. Abençoado, é até pecado julgar um morto. Claro que isso é uma brincadeira, mas é verdade. Um morto não se julga, abençoado. Aí você me pergunta assim, mas André, Paulo não julgou o comportamento de Pedro lá em Gálatas? Sim, abençoado. Ali, em Gálatas, a princípio, foi para nos mostrar que não devemos praticar coisas como guardar sábados, vigílias, cear, se batizar, jejuar. Mas agora eu te pergunto, tem alguém aí fazendo isso em graça? Porque se tem, abençoado, então esse sujeito está se colocando realmente em juízo. E esse tal não está em graça. Por essa razão, que na primeira parte, eu deixei isso bem claro, abençoado. E eu vou repetir agora para você, tá bom? O que tu planta na tua carne, tu colhe. Simples, simples assim. O que tu planta na tua carne, tu vai colher na carne. Por exemplo, adulterar é plantar na carne? Sim. E onde colhe isso? Na carne. Não matar é plantar na carne? Sim. E onde você colhe isso? Na carne. Por isso que nós não estamos presos hoje, né? Porque eu acredito que nós não matamos ninguém. Então, abençoado, isso se colhe na carne. Dizer mentira é plantar na carne? Sim. E onde colhe isso? Na carne. Ser um cidadão exemplar é plantar na carne? Sim, abençoados. E onde colhe isso? Na carne. Ter um péssimo testemunho também é plantar na carne? Sim. E onde você vai colher um mau comportamento, um testemunho ruim? Na carne. Ninguém vai te dar ouvido. Agora, se eu falasse assim para vocês, ter um bom comportamento é plantar no espírito? Ser um bom cidadão é plantar no espírito? Não xingar palavrão é plantar no espírito? Se eu falasse assim para vocês, isso seria o quê? Falso ou verdadeiro? Claro que é falso. Porque estas coisas não é plantar no espírito, isso é plantar na carne. Aí está o teu andar aqui nesta vida, ok? E nisto devemos cuidar. Agora, estas coisas não têm nada a ver com as coisas espirituais. Agora, não ter um bom comportamento, ser um mau cidadão ou viver xingando palavrões também não é legal, ok, abençoado? Agora, estas coisas se colhem aqui, na carne. Isso pode impedir você de um andar decente aqui nesta vida. E ninguém foi chamado para andar indecentemente, né, abençoado? Convenhamos, podemos ter falha, mas não podemos deixar os pássaros criarem ninhos em nossas cabeças. Eu fiz um trocadilho, mas vocês estão me entendendo. E falar sobre isso, principalmente em uma mensagem graça, se eu for falar isso, se eu for me ater a isso, abençoados, isso é olhar na carne. Temos, abençoados, que ter o foco no espírito. E quando tu andas em espírito, não tem tempo nem de olhar estas coisas. Porque estas coisas são muito pequenas. Estas não são as obras maiores que aquelas que Jesus de Nazaré falou que iríamos fazer e apontou para os nossos dias. Jesus de Nazaré, no verso 12 de João, capítulo 14, que eu li, estava apontando para um tempo de maiores e superiores promessas. Então, se você não viu, mais uma vez eu digo, a primeira parte dessa mensagem, corre lá, assista e depois volte para ver a segunda, ok? Em que trataremos das obras maiores do que Jesus fez, ou seja, as obras espirituais. Bom, se você ficou até aqui, estão todos aí, se não foi embora até agora, deixa eu contar aqui quantas pessoas estão aí na live, deixa eu ver, duas pessoas, Roberto, vendo o Roberto Conceição lá atrás, olha, bom, tá bom, onde tiver 2 ou 3, o Senhor estaria ali, pelo menos o Roberto eu estou vendo daqui, ok? Acena aí, Roberto, grande guerreiro da graça
Glória a Deus pela sua vida abençoada. Vamos então ao verso que eu vou tentar tratar esse verso aqui, e se encontra na famosa passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Abençoados, o mundo espiritual é de quem não conhecem a ninguém segundo a carne, nem a você mesmo. Esse é o mundo espiritual. Porque se você se guia por coisas desta vida, preste atenção, vai com certeza cair em arapucas. A ninguém. Essa é a porta de entrada para o mundo espiritual. Não conhecer ninguém segundo a carne. Aí eu sei que vai ter aquele abençoado que pensa estar crescendo em graça, mas aí ele se lembra que perdeu o seu brinquedinho, aí me pergunta: mas André, eu não devo pensar nestas coisas? Você deve pensar até um ponto, tá bom? Lembra quando eu falei para vocês do equilíbrio que nós precisamos ter? Você não pode, preste atenção, você não pode abandonar 100% a tua humanidade. E nem podes viver 100% da tua espiritualidade enquanto você estiver vivendo nesta vida. E nisso, aí está a tua batalha. Lembra quando Paulo disse assim: olha, eu combati o bom combate. O bom combate de Paulo, acima de tudo, foi o quê? Um combate entre a sua carne e o seu espírito. E isso ele deixa claro em várias passagens. Na realidade, abençoado, todos nós na carne, nós temos como se fosse um boi indomável. Vocês já viram um boi indomado, abençoado? Um boi indomado? Um boi quando está brabo, ninguém segura aquele bicho. Não tem nada que faça segurar aquele bicho. Abençoados, ninguém segura a fúria do homem ou da mulher traída. Não é verdade? Abençoados, ninguém segura aquele que está com a razão. Ninguém segura alguém que quer se vingar. E por aí vai. Isso eu digo que é a carne. É nisto que nós estamos metidos. É nisto tu não podes parar e olhar. Você não deve olhar estas coisas. Você não deve acarinhar estas coisas. Você não deve ficar retido a tua vida sobre estas coisas. Porque tu não deves olhar, porque senão você um dia vai dizer igual ao ateu, vai dizer assim: ora, Deus não existe, porque você está olhando tudo segundo a carne. A nossa carne, abençoada, ela continua em desordem. A nossa carne está em desordem. Pois Cristo nos vivificou no Espírito, porém, não removeu a imundície da nossa carne. Abençoados, não removeu, mas deixou uma pérola para nós. Né? Cristo deixou uma pérola para nós. Falou: meus filhos, a tua carne está morta para mim. Porém, eu vou deixar aí estes espinhos para que tu aprendas que tu é um espiritual, para que tu aprendas obediência. Para isso que Cristo deixou essas coisas aí na carne. E quando você passa a não olhar segundo a carne, então você entra no mundo espiritual e começa a fazer o quê? As obras espirituais. E o que são obras espirituais, André? Abençoados, são aquelas que Jesus de Nazaré falou que se crêssemos nele, faríamos o quê? Maior do que ele. E tem alguém aí em Cristo ressuscitado que crê que ele te fez um só contigo? Tem alguém aí que está escutando essa mensagem que crê que ele se fez um só com você? Então, abençoados, crer que você e Deus são um só, isso é uma obra espiritual. Porque nem o pastor mais santarrão do sistema religioso crê nisso. Jesus de Nazaré, abençoado, andava assim,
quem me vê a mim, me vê o Pai. Não é isso que Jesus falava? E quem te vê, abençoado, vê o quê? Vê o Pai. Será que quem te vê o José? Ou mesmo você vê o José? Quando você te olha no espelho, você vê o José, o Antônio, o Felipe, a Ruth, o Roberto Conceição? Ou vê os maus comportamentos, os bons comportamentos, não sei? Não, André, isso é para carne. Você já ensinou isso. Está pegando corte? Você já está esperto, abençoado. Pois é isso mesmo. Isso é andar se vendo segundo a carne. E quem vê segundo a carne não consegue enxergar Deus no irmão e muito menos nele. Porque talvez ele seja o pior de todos em questão de erros. Quem hoje prega em cima de práticas carnais, com certeza, abençoado, toma cuidado. Por isso é que não devemos ver nada, abençoado, nada, não conhecer a nós, não conhecer este mundo segundo a carne. Eu me lembro de uma passagem que quando Jesus estava próximo da crucificação, né, então Jesus ali avisou que teria um ali que iria o trair. Inclusive foi Judas. E ali aquela passagem ali me chama muita atenção. Qualquer dia eu vou trazer aí uma mensagem sobre essa passagem ali que me chama atenção, ok? Então aí, abençoado, o Pedro, nessa mesma noite, né? E Pedro olha o quê? Tudo segundo a carne. Aí está o sistema religioso de Pedro, olhando tudo segundo a carne. Então Pedro chegou a Jesus e disse assim: Senhor, ninguém vai fazer isso com você, pois daria a vida por ti. Então, Jesus de Nazaré, conhecendo bem quem era Pedro, disse, João capítulo 13, versículo 37 e 38, vamos lá, que diz assim, disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha o que Pedro falou para Jesus. Jesus próximo a ser crucificado e Pedro me saiu com essa pérola. Até eu acredito que ele tinha boas intenções aí ao falar isso. Mas Jesus, sendo conhecedor de Pedro, falou isso aqui, olha, em João agora no versículo 38, que diz, respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Abençoados, olha o que Jesus falou para Pedro. Aí está fazer as coisas da carne, dá nisto. Por isso é que nós não devemos nos confundir com as obras carnais. E as obras, e muito menos confundir também as obras espirituais. Uma não depende da outra. Esse é o corte. Uma não depende da outra. Mas então, André, você está desprezando o bom comportamento, o bom viver? Você está desprezando se desviar da aparência do mal? Não, abençoado. Não é isso, não. É isso que você está entendendo? Bom, então você não entendeu nada. Volta lá no começo, na primeira parte, e veja tudo novamente. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, preste atenção, é que no mundo espiritual, onde aconteceu as obras espirituais, não se deu por comportamento, se dá por isso aqui, olha. Romanos capítulo 8, isso é uma pérola. Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30. Vamos lá. Que diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Abençoado. Isso é obras espirituais. Porque não dependeu de você. Não passou pelo seu crivo de comportamento. Não passou pelo seu bom senso em viver uma vida de retidão e justiça nesse mundo. Não passou por isso, ok? Que fique bem claro isso, para que as pessoas venham entender aquilo que eu estou falando. E isso é obras preparadas para andarmos nela. Obras espirituais. E isso é fazer, atenção, isso aí é fazer obras maiores do que as que fez Jesus de Nazaré. Por isso
que tem muita gente que me pergunta, fala assim, André, e você não crê em milagre? Abençoados, aí eu vou te perguntar, milagre aonde? Na carne? Tá falando se eu acredito em milagre na carne? Abençoados, esse milagre é mentiroso. Que isso, André? Como você pode chamar de milagre mentiroso? Esse de curas, André, que você está falando, e de todas as sortes de bênçãos materiais, sim, é desse mesmo. Abençoados, porque o milagre que te cura da dor direita, da mão direita, amanhã ele não vai te curar da dor esquerda, da mão esquerda. Ou se amanhã, né, a cura foi no seu olho e amanhã a doença se manifesta no coração e daí vem a cura e depois se manifesta em seu pulmão e aí vem a cura e depois se manifesta no seu pé direito. Então, abençoados, se nós formos nos ligar por estes milagres que parece ser verdade e que não são, porque hoje doeu a mão direita, tá bom, Jesus curou a mão direita, mas amanhã aparece a dor na mão esquerda. É assim, abençoados. E daí começam todos a correr atrás desses curandeiros da mentira, que acreditam e seguiam por milagres da carne, abençoado. Isso tudo é uma mentira. Porque isto, abençoado, não livrou e nem livrará ninguém da morte física. Porque eu não conheço nenhum ser humano que não conheceu até hoje a eternidade. Porque todos morreram. Pegou o corte aí? E as suas carnes foram ao inferno. Ou seja, na sepultura. Abençoados, vocês estão entendendo? O milagre da carne cura. Mas amanhã volta. E nós estamos em um processo de morte da carne. E ninguém dessa lei, ninguém escapa. É por isso que não devemos olhar, visar estas coisas, porque nós não olhamos, não vivemos segundo o que vemos na carne. O que eu falo são obras espirituais. Eu estou falando disso aqui, olha. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Versículo 13. Nós vivemos isso aqui. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vivemos disso. E tem mais. O verso que eu queria ler falando sobre isso não é esse. Porque esse verso aí, abençoado, que está aparecendo aqui, esse verso aí, você nem passou por isso. Porque quem nasce depois da cruz, já nasce no reino do Filho do seu amor. Quem já nasce depois da cruz, não foi transportado. Já nasce no reino do Filho do seu amor. O que eu estou falando é do verso 14. Segura aí. O verso 14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Abençoados. A retirada para sempre dos pecados. Isso é obras espirituais. E crer nisto, que Jesus tirou o nosso pecado, os nossos pecados para sempre, é fazer, atenção, crer nisto é fazer as obras que Jesus de Nazaré fez, ou crer nas coisas que ele fez, e maiores ainda. As obras que Jesus falou que faríamos maior que as dele, era o quê? Era do mundo espiritual. E no mundo espiritual, atenção, porque vai aparecer um paradoxo. Não fazemos obra. Ô André, você falou de obras espirituais. Calma, vou explicar. Não estou doido. Tá bom, abençoado? Vou explicar. Abençoado, no mundo espiritual não se faz obra. Porque o pacto que vivemos hoje é um pacto de boca. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Eu estou mostrando para vocês que nós vivemos num pacto de boca. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé.
como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Esse é o pacto que nós vivemos. E falar é manifestar as obras espirituais. Porque falar é, acima de tudo, a atitude de um Deus. E você é um Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim: é a fé que nos dá a entender que o mundo inteiro foi criado pela palavra. Aí eu botei entre parênteses aí, ou seja, do que saía da boca de Deus. Quer dizer que o que existe foi criado a partir do que não se vê. Estão pegando o corte aí? Vocês estão pegando o corte, abençoado? Ou seja, tudo o que foi criado quando não se via nada. E Deus, em um ato, disse, haja. E tudo o que nós vemos aconteceu. Esse é o posicionamento de um Deus. Isso é obra espiritual. E só podemos andar nela porque já foi nos preparados para andar nela. Por isso que quando nós expressamos as obras espirituais, nós não fazemos as obras espirituais. Nós cremos e falamos. Pegou o corte aí? Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em algumas versões diz que preparou de antemão para que andássemos nela. Abençoados. E boas obras, as boas obras que Paulo cita nesse texto, não são obras do trato humano. As boas obras são as obras espirituais. Por isso que você chegou até aqui. Porque nenhuma das tuas boas obras na carne te faria chegar nesse nível de entendimento que você está. E esta entrada neste mundo espiritual só foi possível por causa de Jesus de Nazaré. E ele, Jesus de Nazaré, hoje é quem? Cristo ressuscitado. Por isso que as obras de Cristo ressuscitado em nós são maiores do que as que fez Jesus de Nazaré. Estão entendendo? Por isso que Jesus, em seus dias de carne, olhava para o futuro e dizia para os seus discípulos: olha, se eu for falar tudo para vocês, vocês não vão suportar. Porque Jesus não podia falar nessa época. Naqueles dias, realmente não podia. Porque aqueles homens não iriam suportar. Por quê? Porque hoje o ministério é do Espírito. E antes da cruz, o Espírito dentro do homem estava morto, pois era a época da lei, era a época de representar a Deus através da carne. Hoje, nós não vivemos mais desta maneira. Hoje, o nosso espírito está vivo, por isso, vivemos essas obras em nossas vidas, neste plano de Deus. E somente sendo santificado e separado por Ele, para entender que estas obras são obras espirituais e que não tem nada a ver com as obras da carne. Neste mundo ao qual nós estamos submetidos, ao mundo espiritual, nós cremos que Cristo tirou a lei, que Ele tirou o pecado, que Ele destruiu o diabo. Ele nos santificou e Ele nos fez perfeito. E estas coisas, abençoado, presta atenção, estou encerrando já, estas coisas são diferentes do milagre na carne. São eternos. São marcas de um verdadeiro Filho de Deus. Por isso que não atentamos e não vivemos pelos milagres desta vida, pelos milagres da carne. Porque na carne ela vai voltar.
A dor sumiu, mas ela vai voltar. As coisas aconteceram, mas daqui a pouco as coisas vão desaparecer. Abençoados, em carne é dessa maneira. E nós não devemos atentar aos milagres da carne. Devemos atentar aos milagres dentro do nosso espírito. Porque foi aí que Cristo fez uma obra tão grande. Claro, abençoados, que é bom ser curado. Claro que é bom ter os nossos problemas resolvidos, os nossos problemas liquidados. Só que não se engane com isto, porque um dia isto vai voltar. E só poderemos nos enxergar como realmente somos quando nós passarmos desta vida. Por isso que o milagre da carne, ele nunca vai isentar a pessoa de uma morte. Ainda que você ressuscite, ainda que você faça tudo, um dia você tornará a morrer. Aconteceu isso com quem? Com aquele homem que Jesus chamou, né? O seu amigo, Lázaro, vem para fora, mas ele voltou, porque um dia ele morreu. O único que ressuscitou dos mortos e continua vivo se chama Cristo Jesus. Por isso que Deus deixou lá que ele se alegra quando um justo morre. Ele se sente feliz na morte do justo. Por isso. Então, abençoados, chegamos ao final dessa mensagem maravilhosa. E teria muito mais a dizer-vos sobre isto, mas Cristo me disse assim: agora, André, deixa eles comigo, porque sou eu que vou tratar com cada um. Vou tratar com cada um individualmente. E eles começarão a reinar em vida com toda a propriedade de um espiritual e de um filho amado. Abençoados, o mundo espiritual é tudo aquilo que não podíamos fazer e Cristo nos deu entrada neste mundo. E hoje vivemos e prosseguimos neste mundo manifestando as obras espirituais através daquilo que se fala. Então, estas coisas são os milagres eternos, porque o milagre terreno, ao qual estávamos acostumados a desejar, que fique no seu mundo carnal, né, abençoado? O que importa de hoje em diante são os milagres que ele realizou eternamente em nosso espírito. Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem. Somos um povo escolhidos a dedo por Deus. Igual a gente não houve e nem haverá. Todo o louvor que a gente canta aqui, com certeza a gente já cantava lá. Já cantava lá. Já cantava lá. Quando o Senhor criava o mundo e tudo que no mundo há, ele nem tinha vestido a gente de